Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aqui para o nosso evento para a gente conversar sobre o edital que acabou de sair para magistratura do TJ Pará. Caso você não me conheça, meu nome é Lorena Campos, eu sou juiz aqui no Tribunal de Justiça do DF, sou professora de processo penal e legislação especial aqui no GRAM e hoje nós vamos aqui em aproximadamente 50 minutos conversar um pouquinho sobre a disciplina de direito processual penal. Então, pegar aí no nosso edital, levando em consideração a nossa banca examinadora FGV, que faz aí vários concursos para a magistratura, né? Já vem fazendo aí ao longo dos anos muitos e muitos concursos para a magistratura estadual e federal. Mas a gente vai pegar o edital, vai conversar aí sobre o que vem caindo em processo penal, vamos dar dicas, fazer realmente aqui um raio-x do direito processual penal para que você tenha um norte aí para estudar essa matéria e consiga revisar muito bem direito processual penal até a data da sua prova do TJ Pará, né? Então, nós tivemos, na verdade, vários editais da magistratura estadual e federal publicados, né, aí nessas últimas semanas. Dentre as provas, nós temos o TJ Pará, né, temos aí a banca FGV, que como nós sabemos do histórico, você que já vem estudando para magistratura, já sabe que a FGV nesses 2 últimos anos, ela fez muitas e muitas e muitas provas, sobretudo para a magistratura estadual, mas veio pegando também a magistratura federal, fazendo aí provas da 6ª região, da 5ª região, vários TRFs. Então, a gente já tem um banco de questões muito grande a respeito aí da banca FGV para a gente poder trabalhar e ter um norte para estudar direito processual penal e vamos acabar falando também da legislação especial que consta dentro da nossa disciplina de direito processual penal, tá bom? Vamos aqui para os nossos slides, olha só. A gente vai conversar então TJ Pará, magistratura, a disciplina direito processual penal e aqui eu trago então o que consta no nosso edital. Basicamente, né, pessoal? Claro, a gente está num concurso para a carreira jurídica, magistratura, então vai ter tudo de direito processual penal. Você já sabe disso, né? Você tem que estudar desde do primeiro dispositivo até o último dispositivo relevante do Código de Processo Penal, bem como a legislação processual penal especial, né? Que vai ter ali conteúdo penal e processual penal e, portanto, vai poder cair lá nas suas questões de penal ou aqui nas suas questões de processual penal. Então, a legislação especial também é muito relevante. Então, quando a gente olha para o edital, claro, olhando aqui para ele, ó, nós temos toda a parte do direito processual penal, né? Temos a parte das disposições constitucionais, os sistemas, os princípios, interpretação, aplicação, inquérito policial, ação penal, ação civil, competência, questões e processos incidentes, prova, sujeitos processuais, prisão, medidas cautelares e liberdade provisória, citações e intimações, sentença, processo comum, processos especiais, nulidade, tem aí, né, tudo que foi alterado pelo pacote anticrime. Então, nós temos essa parte dentro ali do nosso Código de Processo Penal, bem como uma parte constitucional, mas temos também, né, na nossa parte de direito processual penal, as legislações especiais, então tem a execução penal, a lei de drogas, temos a proteção às vítimas, abuso de autoridade, interceptação telefônica, crimes hediondos, juizados especiais, prisão temporária, organização criminosa, Código de Trânsito Brasileiro, Estatuto do Desarmamento, violência doméstica, temos a Lei de Prevenção e Enfrentamento da Violência Doméstica, o Decreto 3240 e também temos uma parte específica de resoluções do CNJ, resoluções muito importantes para vocês, como a de audiência de custódia, a dos indígenas, proteção de dados e identidade de vítimas e testemunhas, reconhecimento de pessoas, que é aquela que traz os parâmetros técnicos de reconhecimento pessoal. Então, todas as resoluções aqui, bem importantes, resoluções aí já mais antigas, mas resoluções muito importantes que podem aparecer na sua prova, tá bom? O que eu quero primeiramente aí trabalhar com vocês, né? Nós tivemos, né, pessoal,
alterações legislativas importantes nessa parte do direito processual penal. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre o perfil da FGV, daqui a pouco a gente vai conversar sobre os temas que mais têm caído na FGV, aqueles temas que ela gosta mesmo. Vou te mostrar por meio de questões cobradas pela FGV na magistratura estadual e federal. Mas antes, né, existe aí uma coisinha que você não vai encontrar no banco de questões da FGV, né? Quando você for resolver questões, quando você for revisar por meio de questões, você não vai encontrar. E que possivelmente vai ser uma cobrança muito importante feita pela FGV nas próximas provas de concurso, que envolve o seu edital do TJ Pará, envolve os demais editais também que nós temos aí da magistratura estadual e federal, ou para você também que está fazendo outras carreiras ou analista judiciário, por exemplo. O que acontece? Tivemos alterações importantíssimas, inclusões importantíssimas no Código de Processo Penal, agora em novembro e dezembro de 2025, principalmente em um dos temas que a FGV ama cobrar, tá? Ela cobra muito, gente, ela cobra no Exame Nacional da Magistratura, ela cobra no exame da OAB, ela cobra em concurso público, seja de nível médio, seja de nível superior, seja para carreira jurídica, que é um tema efetivamente muito cobrado, que é prisão, medidas cautelares e liberdade provisória. Mas você, como aluno aí, que já está preparando seu material, já está estudando, já está focado na magistratura, você já está ligado, provavelmente você já viu aqui no YouTube do GRAM, ou no PDF do GRAM, ou no material de atualização do GRAM, ou no Instagram, ou redes sociais, você viu e você acompanhou as recentes leis que alteraram disposições importantes do Código Penal, do Código de Processo Penal, da legislação especial, que foram agora a Lei 15.272 de 2025 e 15.280 de 2025. Lá nós temos uma parte de prisão, medidas cautelares diversas, colocados no Código de Processo Penal, que isso vai aparecer na nossa prova. E mais uma vez, né, você não vai ter um referencial de como a FGV cobrou isso anteriormente, porque nós não temos questões ainda sobre isso, né? São leis que entraram em vigor aí há pouco tempo, são leis recentíssimas, e você não vai ter um parâmetro de cobrança. Então, provavelmente, vem uma questão falando diretamente sobre o que foi incluído, trazendo diretamente aquela disposição legal. Claro que a FGV pode fazer as situações hipotéticas que ela sempre costuma fazer, né? Mas você vai ter que ter muita atenção com essas alterações. Tá bom? Então, sobre o que nós estamos falando? Vamos aqui trazer os dispositivos de forma específica. Ó, falando do ponto 10 do nosso edital, da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória, nós temos a Lei 15.272, de 26 de novembro de 2025, né, que nós tivemos disposições incluídas no Código de Processo Penal, falando sobre conversão da prisão em flagrante em preventiva, sobre a coleta de material biológico para obtenção e armazenamento do perfil genético do custodiado e os critérios para aferição da periculosidade do agente para a concessão de prisão preventiva, inclusive quando está na audiência de custódia. Então, o que é a obrigação sua? Ler as alterações promovidas no artigo 310, então nós tivemos a inclusão aí de parágrafo 5º, ler o artigo 310A, ele não existia, né? Ele foi incluído com esta lei 15.272, e ler os parágrafos também incluídos no artigo 312 do Código de Processo Penal. O 310 fala sobre a audiência de custódia, o 310A sobre a coleta de material biológico e o 312 sobre prisão preventiva. Então, trabalhando as questões da FGV, nós estamos acostumados, você vai perceber isso, ao estudar focado para a FGV, ao verificar as questões da FGV, ao resolver as questões da FGV, você vai ver que a matéria de prisão já é muito cobrada por ela. Então, quando a gente fala de prisão em flagrante, as espécies de prisão em flagrante, o auto de prisão em flagrante, a audiência de custódia, a decisão a ser tomada na audiência de custódia, esses já são pontos muito cobrados, e agora nós vamos complementar com o parágrafo inserido no artigo 310, né?
o outro capítulo, né, quando a gente fala da prisão preventiva, temos lá um capítulo muito cobrado, quando a gente fala em que momento a prisão preventiva pode ser decretada, se a prisão preventiva tem prazo ou não, se ela pode ser decretada de ofício ou não, quem são os legitimados a provocar o juiz a decretar uma prisão preventiva, os requisitos de cautelaridade dessa prisão preventiva, demonstrando a necessidade dessa prisão preventiva, e aí nós tivemos a alteração no 312, a admissibilidade da prisão preventiva no 313, a circunstância impeditiva da prisão preventiva, que é prova de excludentes de ilicitude, como está no 314, a fundamentação adequada no 315, no 316 temos o Instituto da Revisão Periódica da Prisão Preventiva, tudo isso já cai bastante nas provas da FGV. Seguindo, a prisão domiciliar no 317 até o 318B, as medidas cautelares diversas da prisão que constam no restante do título, né, incluindo institutos da fiança e demais medidas, bem como a própria prisão temporária, que está numa legislação especial, a 7960, que também aparece muito nas provas da FGV. Então, um tópico muito cobrado pela FGV é este de prisão, e temos duas leis alterando exatamente disposições sobre isso. Então, isso vai despencar nas provas da FGV, e isso vai aparecer na sua prova, porque a sua prova é uma das primeiras a serem realizadas e a terem o edital publicado após a vigência dessas legislações mencionadas aqui. A outra lei, também muito importante, até porque não altera só o Código de Processo Penal, altera também o Código Penal, você vai ter que se atualizar com isso, com a Lei Penal no tempo, principalmente, é a Lei 15.280. Então, olha aqui comigo, ó. Lei 15.280, de 5 de dezembro de 2025, tá? Então, ela promove alterações lá no Código Penal, alterou vários pontos relacionados a crimes contra a dignidade sexual da pessoa vulnerável. Então, inclusive, com a mudança, né, gente, do preceito secundário, da quantidade mínima e máxima em abstrato de pena para alguns desses crimes contra a dignidade sexual. Então, existe aquela possibilidade não só de você se atualizar para uma primeira fase, para uma prova objetiva, mas já pensando também numa prova, por exemplo, de sentença penal que você vai fazer, em que se trabalha com a lei penal no tempo, né? Então, quando nós temos muitas essas alterações legislativas em tipos penais, é muito bom para o examinador brincar com isso no momento da sentença penal, para que você não erre a aplicação da pena, para que você não erre qual é a lei que será aplicável, mas isso daqui também já pode ser objeto de cobrança na prova objetiva. E repare que esta lei altera aqui o nosso Código de Processo Penal, então traz uma importância também para a nossa prova objetiva nas questões de direito processual penal, porque como a lei diz, olha só aqui comigo, alterou também o Código de Processo Penal para prever medidas protetivas de urgência a vítimas de crimes contra a dignidade sexual e em situação de especial vulnerabilidade. Então, sobretudo no 350A e no 350B, nós temos agora medidas protetivas de urgência dentro do Código de Processo Penal, né? A gente está muito acostumado a lidar com as medidas protetivas de urgência, sobretudo na Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, que é uma lei que cai muito também para a magistratura, e também na Lei Henri Borel, nos crimes de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente. A gente tem essas previsões na legislação especial, mas no Código de Processo Penal a gente tem aquelas medidas cautelares diversas do 319, do 320, que classicamente a gente estuda, mas a gente ainda não tinha previsões sobre medida protetiva de urgência. Então, você precisa se atualizar quanto a isso, né? Aqui não é uma aula necessariamente de conteúdo jurídico, né? Mas trazendo aqui que você vai ter que se atualizar quanto a isso, você vai ter que ler e reler e manter a sua leitura nessas disposições, caso venha uma cobrança bem letra da lei, mas também saber aplicá-los caso a FGV cobre aquela situação hipotética, mas trazendo na sua resposta o conteúdo jurídico relacionado a essas alterações legislativas recentes, tá? E aí essa lei aqui também, a 15.280, também alterou a Lei de Execução Penal, que cai para vocês, Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, pessoal? Mas o conteúdo importante aqui pra gente
trata-se do Código de Processo Penal, com as inclusões aí promovidas, então, por essa lei. Então, é obrigação você se manter atualizado, você estar ligado aqui nessas alterações recentes, porque elas serão objeto de cobrança pela FGV na sua prova, tá bom? Outra coisa também, falando da legislação especial, que está dentro aqui, né? Olha só, quais são, professor, aquelas que mais caem, né, nas provas de concurso da FGV? Violência doméstica, né? Então, a Lei 11.340. O que tem caído bastante também? Lei de abuso de autoridade, então a Lei 13.869. O que cai bastante em processo penal também? Lei dos juizados especiais, a 9.099, você sabe que cai muito, até porque a FGV, ela gosta também não só da parte de procedimento, né, de ver as diferenças dos procedimentos, ela gosta também da parte de recurso, né? Então, às vezes ela coloca uma situação hipotética e te pergunta: qual é o recurso cabível? Qual é o prazo do recurso cabível? E muitas vezes a gente vai ter que verificar se vai utilizar o Código de Processo Penal ou se trata de uma infração de menor potencial ofensivo, que a gente vai responder de acordo com a Lei 9.099 e vai mudar a hipótese recursal, vai mudar o prazo do recurso. Então, a 9.099 ela também aparece bastante nas provas da FGV. Qual outra lei que aparece bastante também, né, pessoal, quando a gente olha? Prisão temporária, já comentamos que a parte de prisão é muito cobrada, então ela acaba caindo sim. Lei dos crimes hediondos acaba caindo misturado, né? Então, às vezes assim, vem uma questão falando de execução penal e de um crime hediondo, exatamente para trabalhar a progressão de regime nos crimes hediondos, né? Às vezes vem uma questão sobre prisão temporária que mistura com crimes hediondos, né? Então, qual o prazo da prisão temporária no crime hediondo? Será que aquele crime que está no enunciado é um crime hediondo ou não é um crime hediondo? Né? Então, a lei dos crimes hediondos, ela acaba caindo também de uma forma um pouco mais secundária, mas você acaba tendo que saber qual é o rol dos crimes hediondos, você acaba tendo que saber quais são as consequências do reconhecimento de que um crime é hediondo. Então, isso vem ali, às vezes, numa alternativa, vem ali no enunciado alguma referência a crime hediondo. E também vemos aí nas questões de 2025, a FGV cobrando a lei das organizações criminosas com um pouco mais de constância, tá, pessoal? Então, assim, há institutos relacionados à lei de organização criminosa, né? Então, principalmente a questão da colaboração premiada, se pode ou não oferecer, quais são os prêmios constantes nessa colaboração, quem pode oferecer a colaboração, as características, porque dentro da lei de organização criminosa, a gente tem um artigo com vários e vários incisos e parágrafos que tratam a respeito da colaboração premiada, além de outros institutos, né, que a gente vai vislumbrar na organização criminosa como ação controlada, infiltração de agentes, dentre outros que costuma também cair bastante nas provas da FGV, tá? E aqui fica uma dica, porque dentro do YouTube do GRAN Jurídico, tá? Dentro do YouTube do GRAN, basta você colocar na pesquisa, eu trabalho o FGV na mira, tá? Então, se você colocar FGV na mira, professora Lorena Campos, vai vir uma sequência de aulas, tem até uma playlist, eu até coloco lá no meu destaque do Instagram, mas tem no YouTube do GRAN, vocês podem conferir, se você pegar um vídeo já vai vir os outros. Então tem uma playlist que eu trabalhei de 2 meses para cá, trabalhando essa legislação especial. Então eu tenho aula de revisão focado na FGV, quanto à Lei Maria da Penha, quanto à Lei de Drogas, a Lei de Abuso de Autoridade, a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei de Interceptação Telefônica, a Lei de Prisão Temporária, vou dar ainda, né, a Lei de Organização Criminosa, Estatuto do Desarmamento. Então, várias ou todas dessas leis que estão no seu edital, nós estamos trabalhando nesse evento FGV na Mira, que eu trago inclusive questões de alto nível, como é a prova da magistratura, Ministério Público, dentre outros, tá? Então, você pode utilizar, se você já tiver uma bagagem nessas leis, né? Estou falando aí de quem já está revisando, quem já tem uma bagagem, quem já consegue aí resolver questões, quer um material didático de revisão, você consegue nessas aulas, de uma forma bem direta e didática, revisar questões da FGV e eu alio lá a teoria, a revisão da teoria
com a resolução de questões da FGV. Então, é bem focado para o seu concurso, tá bom? Então, aqui também, em legislação especial, fica aí essa dica para você, FGV na mira comigo, Lorena Campos, ok? Perfil da banca FGV, né, pessoal? Vocês já estão aí acostumados, basta a gente olhar esse banco de questões da FGV, né? A FGV tem pegado agora, inclusive, muitos concursos para carreira policial, né? Vai fazer aí prova antes do seu concurso, mas já no ano de 2026, vai fazer prova, por exemplo, para delegado da Polícia Civil do Piauí, vai fazer outras provas de carreiras policiais. Então, a FGV, a gente consegue, dentro do banco de questões dela, trabalhar com questões do ENAM, trabalhar com questões do exame da OAB, trabalhar com questões de carreiras jurídicas, como Ministério Público, magistratura, trabalhar com questões de tribunais, então carreiras de analista, técnico, trabalhar com questões de carreiras policiais. Então, você tem, até na plataforma de questões do GRAM, um banco de questões muito grande da FGV que você necessariamente tem que treinar, né? Principalmente se você for aquele aluno que estava acostumado com outra banca, às vezes você estava muito acostumado a fazer provas lá do Sebrasp, ou a fazer provas como da IDECAN, da VUNESP, e aí muda muito quando a gente vem para a FGV, sobretudo com as suas situações hipotéticas, né? Aquelas historinhas que ela vai contar para que você consiga aplicar o direito naquela história, para que você consiga dar a solução jurídica naquela história, né? Para que você consiga resolver aquele caso aplicando corretamente as disposições processuais penais, que é o que você, como juiz, juíza, vai fazer na prática. Vai ter um caso posto a você e você vai ter que aplicar o direito, né? Vai ter um caso posto a você e você vai ter que dizer qual é a solução, qual é o caminho a seguir naquele caso. Então, ela gosta muito de fazer isso. Quando a gente se acostuma com isso da FGV, a gente percebe que se torna até repetitiva, ela traz temas repetitivos, né? Às vezes ela tá lá cobrando muito inquérito policial, arquivamento do inquérito policial, às vezes ela tá lá cobrando muito acordo de não persecução penal, às vezes ela vai lá e cobra muito renúncia, perdão, perempção, né, dentro do tema de ação penal, às vezes ela tá lá sempre trazendo prisão para as questões. Teve uma época que ela estava sempre trazendo revisão criminal nas questões da magistratura, né, trazia a questão do sequestro como medida assecuratória dentro do direito processual penal. Então, assim, a gente vê que ela tem uma cobrança cíclica, né? Às vezes ela está muito dentro de um tema, ela para de cobrar um pouquinho, depois ela volta a cobrar esse mesmo tema, mas ela mantém dentro das suas questões uma cobrança sempre, sobretudo para tribunais e magistratura, de temas muito presentes na atuação do magistrado. Então a gente vai ver aqui, né, aqueles temas de mais predileção da FGV, aquilo que a gente vê realmente caindo mais nas provas da magistratura quando a gente faz essa análise. Então, o que que nós temos, né? O que que a gente tem que ter cuidado? A gente já falou da prisão, medidas cautelares e liberdade provisória. O que que cai bastante também? O tópico de ação penal, tá, pessoal? Então, o tópico de ação penal cai muito. O que que a gente vai encontrar nesse tópico de ação penal? Vou só marcar aqui de novo, ó. Vamos deixar assim. Ponto 4, ação penal. Ponto 10, da prisão. O que que a gente encontra muito de cobrança no tópico de ação penal, né? Primeiro, dentro do título de ação penal, é onde nós temos o artigo 28A, do Acordo de Não Persecução Penal. Esse é um ponto muito cobrado pela FGV, tá? Por que que eu estou dizendo isso? Acordo de Não Persecução Penal, a gente tem um artigo muito grande, que é o artigo 28A, que ele contém 14 parágrafos, então tem os requisitos do ANPP, tem as condições do ANPP, né? Tem a inaplicabilidade do ANPP, como que ele é formalizado, quem que homologa, né? Qual o papel da vítima no ANPP, o que que acontece se ele descumpre, o que que acontece se ele cumpre, né? Então, tudo isso tá lá, então isso acaba sendo cobrado, só que aliado a isso, nós temos muitos entendimentos jurisprudenciais a respeito do ANPP. Então, você vai encontrar ao longo dos anos, desde a vigência lá em janeiro de 2020 do pacote anticrime, que incluiu o artigo 28A, você vai encontrar aí, nesses quase 6 anos de análise do ANPP, você vai encontrar vários informativos do STJ falando sobre esse tema. Você vai encontrar teses em temas repetitivos do STJ
falando sobre a aplicabilidade do ANPP, lembra? Aquela questão de, é uma norma híbrida? Até quando vai retroagir? Como que se dá essa retroatividade? Essa é uma tese em tema repetitivo, fora todas as demais jurisprudências, né? Todos os julgados aí importantes que já foram divulgados em informativos de jurisprudência do STJ e STF e que são cobrados pela FGV, tá? Teve uma prova da magistratura agora em 2025, eu até vou mostrar para vocês, eu trouxe uma questão só, mas teve uma prova da magistratura de 2025 que a FGV cobrou 3 questões sobre acordo de não persecução penal. Ela estava hiperfocada naquele concurso no ANPP, mas era só para te mostrar, todas as questões traziam basicamente entendimento jurisprudencial firmado no tema de ANPP. Então, dentro do título de ação penal, o ANPP é um tema importante, só que não vai apenas nele, né? Quando a gente olha as questões da FGV, ela gosta do direito de representação na ação penal pública condicionada à representação, né? Então, o que é essa representação? Qual a natureza jurídica dela? Qual o prazo para representar? Quem pode representar? E se a vítima falecer, quem vai representar? E a retratação da representação, ela coloca isso em questões. E na ação penal privada, ela gosta de cobrar aqueles institutos próprios da ação penal privada. Então, ela cobra perempção, ela cobra perdão, ela cobra renúncia, né? A decadência está vinculada aos dois, tanto na ação penal privada quanto na ação penal pública condicionada à representação. Então, ela gosta dessas cobranças e também dos princípios. Quais são os princípios da ação penal pública? Quais são os princípios da ação penal privada? Então, isso aparece bastante nas provas da FGV, tá bom? Qual tema mais nós temos aqui? Vamos lá, ó. A parte de processos, tá? Procedimentos. O que costuma cair mais? Ela gosta bastante de tribunal do júri, né? Que é um procedimento especial, e gosta da Lei 9.099 do Juizado Especial Criminal, que é um procedimento comum sumaríssimo, tá? Então, dentre os procedimentos, a gente estuda vários, né? O procedimento comum ordinário, sumário, sumaríssimo. Dentro dos procedimentos especiais, a gente estuda vários também, sejam eles dentro do Código de Processo Penal ou fora do Código de Processo Penal. Mas a FGV, ela gosta muito de cobrar o sumaríssimo, que é o Juizado Especial Criminal, a Lei 9.099, né, o processo comum sumaríssimo, tá? E dentro dos especiais, ela gosta muito de tribunal do júri. Então, ela gosta de trazer questões para falar o que pode falar no debate, o que é proibido falar no debate, pode mostrar documentos, vídeos no dia do plenário, né? E a execução provisória no tribunal do júri, e as decisões de pronúncia, impronúncia, desclassificação, absolvição sumária. Então, ela gosta de trazer as peculiaridades do procedimento especial do tribunal do júri. A gente tem que ter atenção a isso quando for estudar aí, para você estar muito bem. Infelizmente, o tribunal do júri tem muitos dispositivos legais, né? Tem muita coisa no Código de Processo Penal, mas é importante você compreender tanto a primeira fase, com as decisões que são proferidas ao final da primeira fase, quanto o julgamento já no plenário do júri, como que ele se dá, como que acontece, os recursos, né, a sentença, a execução provisória, os debates, tudo aquilo lá você precisa saber também, ok? Continuando aqui, vamos para mais coisinhas aí que caem na prova da FGV, né, pessoal? O que mais que nós vamos ter? A gente pode falar também que um ponto que cai bastante são as citações e intimações. O magistrado, ele lida com esse tema, sobretudo citações, isso cai bastante. Tudo bem que também cai as formas de intimar, o instituto da revelia no processo penal, mas acaba caindo mais as modalidades de citação. Então, a gente observa as questões da FGV, ela gosta de cobrar o que é, como que se dá a citação do preso, o que é a citação por carta precatória, né? O que é a citação por carta rogatória, como que se dá, por que se dá, suspende prescrição, suspende até quando, né? Quando a gente vai para aquelas modalidades de citação ficta presumida, cai muita citação por edital, cai muita citação com hora certa, né? Então a gente tem que saber quando utiliza cada uma dessas modalidades de citação, quando que o juiz determina cada uma dessas modalidades de citação. E uma vez realizada, né, uma vez lá feita, promovida essa modalidade de citação, quais são as consequências para o processo? Eu fiz uma citação, determinei uma citação por hora certa,
que foi feita pelo oficial de justiça, o processo vai continuar ou não vai? Ah, ele está em local incerto e não sabido, eu determinei uma citação por edital, e mesmo assim ele não compareceu e não constituiu advogado. O processo vai continuar ou vai ficar suspenso? A prescrição vai correr ou vai ficar suspensa? Estando suspensa, qual o prazo de suspensão dessa prescrição? Então, tem várias coisinhas, tanto qual modalidade de citação a ser utilizada, bem como, uma vez utilizada esta modalidade de citação, o que acontece no processo, né? Então, isso é muito cobrado pela FGV também, ok? Voltando aqui de novo, o que mais que nós temos, né? Eu falei que dentro de questões e processos incidentes, é comum ela cobrar, ou pelo menos no ano de 2025, né? Agora ela já perdeu um pouco, mas quem sabe pode surgir. Dentre as medidas assecuratórias, a medida do sequestro, tá, pessoal? Então, quando que o juiz determina o sequestro de bens do investigado? Quem que pode pedir isso para o juiz? Isso recai em cima de quais bens? E o terceiro de boa-fé? São cabíveis embargos? Quando que esse sequestro é levantado, é retirado? Quais são as hipóteses previstas na lei? Sequestro é uma coisa, confisco alargado é outra. Não existe sequestro alargado, como a FGV às vezes coloca na prova, né? Então, a medida securatória do sequestro, ela gosta de cobrar em comparação ao Instituto do Confisco Alargado, e ela gosta de misturar essas duas disposições, vendo aí se você está ligado nessas diferenças, tá bom? Outro ponto aí que pode aparecer nas nossas provas com maior incidência, o tema de competência. E aí aqui, né, há uma dificuldade maior às vezes para você estudar competência pela extensão desse tema, porque nós temos uma parte, gente, importante dentro do Código de Processo Penal, né? Você tem a partir do artigo 70 a competência em razão do lugar da infração, a competência territorial que é cobrada pela FGV. Então, tanto a regra do artigo 70 quanto a teoria do resultado, né, que a competência em razão do lugar é firmada pela consumação ou pelo último ato da tentativa, só que a gente tem várias outras regras, né? Tem os parágrafos do artigo 70, tem lá o parágrafo 4º quanto ao crime de estelionato, tem o artigo 71, 72, 73, que vai trazendo regras para situações específicas. Então, às vezes, naquelas situações hipotéticas que a FGV coloca, ela coloca exatamente, não a regra do 70 caput, ela vai colocar uma situação específica prevista lá no artigo 73 e vai te perguntar qual é o lugar da competência, né? Onde vai ser firmada essa competência territorial. Dentro do código ainda a gente tem a conexão. Então, o que é o Instituto da Conexão como causa modificadora de competência? Quais são as espécies de conexão? O que é a continência como causa modificadora da competência? Quais são as espécies de continência, né? Estando presente a conexão e a continência, como que eu firmo a competência? A gente vai para o artigo 78, que a regra é reunir os processos. Então, nós temos a regra para dizer, olha, se for esse caso, vai para tal lugar. Então, a gente tem as regras de reunião dos processos no 78 e, a título de exceção, a gente tem as regras de separação dos processos no artigo 79. Então, isso também é muito cobrado. Só que qual é o problema de competência? Mesmo fora do Código de Processo Penal, a gente tem muita coisa, né? A gente tem lá jurisprudência, então nós temos muitas súmulas relacionadas à competência. A gente tem a competência da Justiça Federal prevista no artigo 109 da Constituição, que a gente tem que saber muito bem. A gente tem vários julgados divulgados em informativos a respeito do tema de competência. A gente tem lá a nova interpretação dada pelo STF a respeito do foro por prerrogativa de função, que é a competência absoluta em razão da pessoa. Então, tudo isso também pode aparecer no tema de competência. Ela faz uma historinha e te pergunta, e aí, vai ser no primeiro grau, vai ser no foro, vai ser na cidade tal, na outra cidade? E aí ela brinca com você, fazendo uma historinha a respeito de firmar a competência para processo e julgamento do caso, tá bom? Então, voltando aqui, esses são os temas mais cobrados, né, pela FGV nas provas da magistratura. Claro que aparecem outros temas, né? Você não vai estudar só isso, mas na análise aí de 2025, esses foram os temas que mais apareceram: ação penal, competência,
sequestro como medida securatória, prisão, medidas cautelares e liberdade provisória, citações e intimações, processo especial do Tribunal do Júri, processo comum sumaríssimo no Juizado Especial Criminal, tá? Mas tivemos, claro, que se a gente olhar no contexto, teve questão sobre meio de prova, interceptação telefônica, por exemplo, sobre interrogatório, prova testemunhal, busca e apreensão. Teve questão sobre instauração do inquérito policial na magistratura, arquivamento do inquérito policial na magistratura, né? Teve questão sobre assistente de acusação, o recurso do assistente de acusação, tudo isso, claro, tá? E um último tópico que eu ainda não comentei, mas que é muito cobrado para tribunais e carreira jurídica de Ministério Público, Defensoria e Magistratura, é a parte de recurso. Você compreender qual é o recurso cabível, os efeitos do recurso, né? Claro que aqui nós estamos frisando dentro do Código de Processo Penal, mas lembra que também tem os recursos na Constituição Federal, os recursos constitucionais que são utilizados na esfera criminal, que podem aparecer na nossa prova também. Mas aqui, ó, dentro do tópico 15, não a parte de nulidade, mas a parte de recursos, tá? A parte de recursos. Então, quando a gente fala dos efeitos do recurso, então, efeito devolutivo, efeito suspensivo, efeito translativo, aí a gente tem lá o efeito extensivo no 580, o efeito regressivo no 589, né? Dentro de recurso, quando que a gente utiliza o recurso em sentido estrito e qual é o prazo dele? Quando que a gente utiliza a apelação e qual é o prazo dela? Quando que se utiliza embargos de declaração? Quando que se utiliza carta testemunhável? Quando que se utiliza embargos infringentes e de nulidade lá no 2º grau? Então, tudo isso cai, né? Vai ter a situação hipotética, vai lá estar dizendo tal situação, qual é o recurso cabível? Qual é o prazo desse recurso? O juiz vai receber esse recurso? O juiz não vai receber, vai denegar seguimento a esse recurso? O juiz vai ter que fazer juízo de retratação, efeito regressivo, ou não tem juízo de retratação? Qual é o prazo de tempestividade desse recurso? Ah, está na execução penal, tem o agravo em execução? Qual é o prazo e procedimento do agravo em execução? A parte de recurso também cai bastante, tá bom? E aí eu também coloquei aqui no material algumas questões, ó, cobradas pela FGV no ano de 2024 e 2025, nas provas somente de magistratura, para você se testar. Então, a questão de número 1, por exemplo, nós temos uma de inquérito policial, tá bom, gente? A FGV cobrando aí o artigo 5º do Código de Processo Penal. Na questão de número 2, olha só, nós temos aí uma questão sobre a ação penal, que é um tema muito cobrado aí no TJ Tocantins agora no 2º semestre de 2025. Na questão de número 3, temos uma questão de acordo de não persecução penal, tá vendo? Cobrando a jurisprudência do STJ a respeito do acordo de não persecução penal. Na questão de número 4, nós temos de novo uma questão sobre a ação penal, diferenciando, ó, o que é perdão, o que é perempção, o que é renúncia. Será que são esses institutos aqui ditos no enunciado da questão? Questão de número 5, temos uma questão sobre prisão e medidas cautelares, né? Medidas cautelares diversas. Então, ele vai falar, ó, pode decretar a prisão preventiva de ofício ou não? Quando que é cabível a prisão preventiva? Existe o poder geral de cautela? Como que ele autoriza o juiz a agir? Quem que tem legitimidade para requerer a prisão preventiva? Então, uma questão principalmente sobre prisão preventiva que acabou aí de cair no TRF da 6ª Região, uma das últimas provas feitas pela FGV. Na questão de número 6, nós temos o tema de citação, que eu falei que cai bastante, ó, também no TRF da 6ª Região, aqui falando sobre carta rogatória, como uma das modalidades de citação pessoal, e na questão de número 7, nós temos uma questão de novo sobre citação do TRF da 5ª Região, uma prova bem recente também,
cobrando sobre citação por edital e cobrando também sobre citação por carta rogatória. Ok, pessoal? Então, olha só, das 7 questões que eu trouxe, nós temos uma de inquérito policial, 2 de ação penal, uma de acordo de não persecução penal, uma de prisão e 2 sobre citação. Então, pessoal, deixa eu só colocar aqui, gente. Dentro do tema que a gente comentou sobre os temas que mais caem na prova da FGV, ó. Temos aqui questão de ação penal, questão de prisão, citação, né? Então, trazendo aí, claro que aqui é para você se testar. O que você vai fazer, né? Você vai pegar essas questões, tentar resolver sozinho, né? Então, você vai falar, bom, deixa eu me testar aqui na questão de inquérito policial, vamos ver se eu acerto. Deixa eu pegar agora o tema de ação penal, vamos ver se eu acerto essas 3 questões, uma de ANPP e 2 de ação penal. Deixa eu ver como que a FGV cobrou aqui prisão preventiva, né? Deixa eu ver como que a FGV cobrou citação. Claro que isso não basta, é mais a título de você se testar após o que você viu aqui na aula desses temas que mais caem. Posteriormente, você vai pegar essas provas, né, e vai resolver essas provas anteriores, né? Ah, será que eu estou bem nesses temas de processo penal? Será que eu já estou podendo resolver questões ou eu ainda tenho que ir mais um pouco ali para o meu livro doutrinário ou para o meu PDF, para o meu caderno que eu utilizo? Cada um de vocês vai ter o seu material próprio, né, para estudar o direito processual penal. Às vezes você já tem um caderno que você faz aí há algum tempo, às vezes você tem um PDF de algum curso ou aqui do GRAN que você gosta e você já utiliza. Às vezes você tem aí as suas videoaulas, um professor que você gosta, uma professora que você gosta, e você assiste as aulas de direito processual penal e assim você vai revisar o direito processual penal. Aquilo que você entende que já tem uma base, você já vai para as questões. Aquilo que você está fraco, né? Ah, a professora mencionou aqui da medida assecuratória do sequestro. Nossa, eu não sei nada sobre isso. Então, primeiro você vai ler o capítulo sobre isso dentro do Código de Processo Penal. Depois você vai ler o seu livro ou o caderno sobre isso, para depois você revisar por meio de questões, né? Não adianta você tentar resolver as questões que a FGV cobrou agora em 2025 sobre diferença de sequestro e confisco alargado, que aí você vai errar a questão e não vai se sentir muito bem por ter errado. Você tem que formar essa base também. De novo, a parte de recursos também, né? Às vezes vocês têm muita dificuldade com recurso. Só que isso faz parte da rotina do juiz, né? Vem as interposições de recurso aqui no processo penal. No primeiro grau, a gente precisa fazer o juízo de admissibilidade recursal. Então, a gente tem que analisar os pressupostos recursais, tanto objetivos quanto subjetivos, né? Nessa primeira análise. Então, a gente tem que entender se aquele recurso utilizado é o recurso cabível, né? Se ele foi utilizado dentro do prazo correto, se aquela parte tem interesse recursal, a gente precisa saber, né? Então, a gente faz essa análise. Então, você tem que entender muito bem de recurso e esse é um tema que a FGV gosta muito de cobrar. Então, não adianta nada você que não estuda recurso, ou não gosta de estudar, nunca estudou, ou tem uma base fraca sobre recursos criminais, você simplesmente querer resolver as questões da FGV que é cheia de peguinhas, né? Porque tem situações muito parecidas que uma hora vai caber apelação, outra hora vai caber reze. Uma hora vai caber recurso em sentido estrito, outra hora vai caber carta testemunhável. Situações muito parecidas, só que você precisa entender o detalhezinho que faz qual a modalidade recursal que nós vamos utilizar. Então, se você for direto para as questões, muito provavelmente você vai cair nessas pegadinhas, então é melhor primeiro você estudar, primeiro você formar uma base, para depois você treinar por meio de questões, né? Então, você pode, dentro da disciplina de Direito Processual Penal, separar aí os tópicos que você já está bem, os tópicos que você ainda precisa revisar ou se aprofundar, aquilo que você já pode assistir a aula de revisão, aquilo que você já pode fazer questões. Você precisa ter essa reflexão quanto ao seu estudo para que você continue evoluindo no direito processual penal, em que nós temos tanto o Código de Processo Penal quanto a legislação especial, para você poder gabaritar essas questões que vão aparecer lá na nossa prova. Tá bom, pessoal? Então aqui, voltando, vimos o nosso edital, né, Código de Processo Penal, legislação especial com o FGV na mira.
A parte de resoluções, que aí você vai ter que ler essas resoluções, elas podem aqui vir a ser cobradas. Conversamos sobre o perfil da banca FGV, conversamos sobre atualizações legislativas recentes no Código de Processo Penal, sobretudo no tema de prisão, que é um tema muito importante para vocês. Então, a Lei 15.282 e 15.280, e colocamos no material algumas questões para que agora, ao final da aula, você possa pegar os slides e tentar resolver sozinho questões de inquérito policial, ação penal, acordo de não persecução penal, prisão e citações. Tá bom, pessoal? Ok. Então é isso, né? Vamos aqui finalizar esse nosso evento de raio-x em Direito Processual Penal. Gente, qualquer dúvida que vocês tenham, né? Vocês podem aí falar comigo pelo meu Instagram, até coloquei aí nos slides no primeiro, @prof.lorenocampos, né? Fiquem à disposição lá se quiser me seguir, conversar comigo. Geralmente lá eu coloco também a minha agenda de aulas, né? Para além da divulgação que já existe no YouTube do GRAM, né? Também no Instagram do GRAM, tá? Mas aí vocês podem também acompanhar lá dicas, aulas e também as aulas que dou aqui no GRAM. Tá bom, gente? Muito obrigada. Bons estudos para vocês aí, boa preparação para a prova da magistratura do TJ Pará. Provavelmente vamos nos encontrar, né, em eventos, aulas focados também nesse concurso, tá? Então, bons estudos para vocês e até uma próxima. Tchau, tchau.